Tema dessa manhã: investimentos. Mateus 25, 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando falamos em investimentos para nós brasileiros, parece uma coisa tão distante. Principalmente quando se trata de investimento financeiro, né? A gente mal estamos, não é? A maioria do povo brasileiro tendo condição de sustento básico. Agora, como falar em poupar? Como falar em investir? Eu me lembro que um tempo atrás até compartilhei com vocês, né? Eu estava me deslocando sempre pela manhã para executar uma tarefa, e eu assistia durante o trajeto, ouvir, né? O jornal matutino pelo rádio. E aí falava dos investimentos na Bolsa de Valores, que o dólar tinha subido, que o dólar tinha caído, os commodities tinham perdido valor ou ganho valor, e aquilo, né? Logo pela manhã, quando fala assim, né? A inflação e tal, aí aquilo mexe com a gente, parece que a gente vai, né, sofrer um colapso, até porque tudo que move o mundo financeiro move também os trabalhadores. Mas eu ficava tão preocupado com aquilo, e Deus me falou uma vez assim: você não tem nem dinheiro no bolso, mais dinheiro na bolsa. O que você está ficando preocupado com isso? E essa é a realidade da maioria de nós brasileiros. Não temos nem dinheiro no bolso, quanto mais, né, Martina, dinheiro na bolsa. E agora também, quando fala assim, dinheiro na bolsa, a gente tem que ficar até preocupado. Se tiver dinheiro na bolsa, tem um ladrão ainda para carregar a bolsa também. Se tiver a bolsa, né? É complicado. Como falar de investimentos em um tempo como esse? E foi exatamente isso que eu questionei o Senhor. Senhor, mas como falar de investimento? Nós estamos aí lutando, a maioria da população precisa de auxílio emergencial. Alguns precisam de bolsa, não de bolsa de valores, mas de bolsa família, bolsa leite, bolsa café com leite, sei lá quais são as bolsas que tem, tanta bolsa. Nós estamos num tempo como esse. E sabe qual foi logo a palavra do Senhor para mim? Ele disse para mim assim: o meu reino é um reino de investimentos. Aleluia. Nós temos que mudar a visão com relação a isso, porque essa visão que nós temos menor com relação ao mundo não é para nós. Quando falo de investimentos aqui, nós temos que ter uma visão mais ampla. Nós não somos deste mundo, nós somos do mundo onde não falta dinheiro, aonde não precisa de bolsa nenhuma, pois nós temos o Senhor, a estrela da manhã, o sol da justiça, que é o nosso sustentador. Então nós temos que olhar com outra visão. E quando o Senhor me falou com isso, então mudou-me o prisma. Eu não posso olhar da terra para o céu. Pensa comigo isso, Deus, nós somos os filhos de Deus, nós não olhamos da terra para o céu, nós não olhamos de baixo para cima. Deus nos chamou e Ele tem nos tratado como águias. Nós olhamos de cima para baixo. Fala comigo assim: a minha visão é do alto. Isso quer dizer o seguinte, queridos: nós olhamos de cima para baixo. Aleluia. Isso quer dizer que quando falamos de investimento, nós estamos falando de coisas espirituais, da visão espiritual. E entenda, a visão espiritual, ela vê o espiritual e também o natural. É pleno. Tem pessoas que fazem dualização com isso. Quem está na visão espiritual não enxerga as coisas terrenas. Não! Nós enxergamos as espirituais e interferimos no mundo espiritual para fazer acontecer no terreno. É isso. É essa maturidade, esse entendimento que nós precisamos ter.
E aí, no nome do Senhor Jesus, queridos, a palavra de Deus vai ser real em nossa vida. Nós não só teremos para nós, como teremos para dar e emprestar. E aí, entenda isso, a sequência: dar e emprestar. Tem gente que coloca primeiro emprestar, e às vezes até com juros, e esquece o dar. Mas o Filho de Deus, em seu entendimento pleno do investimento no reino de Deus, melhor coisa é dar do que receber, disse Jesus. Então nós estamos nas doações, e doamos para o reino, doamos para as pessoas, doamos atenção, doamos carinho, doamos dinheiro, doamos tudo. O Filho de Deus é tal qual o Senhor Jesus, um Senhor de investimentos. Repita comigo: o meu Deus é um Deus de investimentos. Nós temos que entender isso, queridos. Se o meu Deus, o meu Pai Celestial, o meu Senhor é um Deus de investimentos, então eu também sou de investimentos. E uma vez que eu sou de investimentos tal qual Ele é, nós não olhamos a retribuição, nós não olhamos a retribuição mundana, nós não olhamos a valorização nem a honra das pessoas, nós olhamos o resultado do céu. E o resultado do céu é: tudo que semear, nós vamos colher. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Quando aprendemos com o Senhor Deus, nós passamos a ter uma visão diferente. As coisas que nos acontecem no mundo natural, elas não interferem em nossa motivação espiritual. Vocês sabem, nós estamos vivendo um tempo agora, mas eu e a pastora Hélida, a nossa família é muito difícil. Nunca vivemos isso. Eu sinceramente temi pela vida da minha filha. Eu nunca vi algo como aquilo. Olha, é uma cena terrível. Nosso apartamento ficou todo difícil, vômito e diarreia ao mesmo tempo, desmaiando a minha filha. A primeira situação que temos é: Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Poucos dias atrás eu perdi praticamente um irmão, meu primo, que eu morei na casa dele, ele morou na minha, muito difícil, para a Covid. E eu pensei logo de imediatamente: Senhor, eu vou perder mais alguém, agora minha própria filha. Não sei como fazer. Fizemos tudo que era possível para evitar que ela fosse para o hospital, não teve jeito. Acompanhamento médico da minha prima, não teve jeito. Thalita está internada, não sabemos quando vai sair. O médico disse uma previsão otimista aí, talvez até terça-feira ela receba alta, se Deus quiser vai acontecer, mas só Jesus para nos dar graça. E a primeira visão que a gente tem, se for olhar com olhos carnais, estamos perdidos. Mas em nenhum momento deixei-me desfalecer, e eu vi também nos olhos da Hélida e nossa confiança no Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós não dependemos das pessoas do mundo, nós dependemos inteiramente do Senhor. Por isso mesmo, a primeira coisa que nós precisamos buscar é as orações. A oração do justo, diz as Escrituras, pode muito em seus efeitos. Então, veja, o andar no mundo espiritual jamais nos desmotiva para termos ampliada a nossa ação no mundo físico. Uma coisa fantástica, ontem eu estava no hospital, fiquei da manhã até a noite com a Thalita acompanhando, e a gente ficou junto, e ela pôde ver, a primeira coisa, quando a mamãe dela chegou no hospital mais tarde, ela falando acerca do hoje, do culto, ela falou assim: não, o papai preparou o restante da mensagem aqui, preparou aqui. Olha, irmãos, nós vivemos um mundo espiritual o tempo inteiro. Oração, papai ora para mim. Irmãos, quem vive o reino de Deus, vive inteiramente no Senhor. E essa visão é que nós precisamos ampliar. Ao falar de investimentos aqui, agora pela manhã, e o reino dos investimentos à noite, ou o reino do investimento, eu estou tentando trazer a você que a sua vida é uma vida constante de semeadura no reino de Deus. Aqueles que não entendem isso vão achar que estão desgastando a vida.
Meu irmão, e é isso mesmo que nós temos que fazer. Jesus declarou com clareza: aquele que perder a sua vida, ou seja, gastar a sua vida por amor de mim, a salvará. Ou seja, quem entrega a sua vida, doa a sua vida para o Senhor, vai colher a vida eterna. Aleluia. E é isso que nós precisamos. Então, se você tiver a oportunidade de gastar a sua vida no reino de Deus, servindo as pessoas, servindo o reino de Deus, servindo na casa do Senhor, servindo na sua célula, servindo a sua família, sirva. Pois Jesus mesmo, como compartilhamos no domingo próximo passado, cingiu-se com uma toalha e uma bacia, e ele, sendo o Senhor, o que ele fez? Lavou os pés dos apóstolos. E ele disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aleluia. Bom, então, para falar em investimentos, nós precisamos entender que o Senhor Deus já começou mostrando que a vida é um constante investimento. Lá no livro do Gênesis, quando ele formou o homem do pó da terra, ele investiu trabalho. Depois de formar o homem, a sua imagem e semelhança, ao dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, olha o investimento que ele fez. Ele soprou a sua vida naquele boneco de barro, e o boneco de barro multiplicou-se em alma vivente. Ele plantou vida. Exatamente por plantar vida, nós cremos e vemos que pelas Escrituras ele vai colher milhares, está colhendo milhares de filhos no reino, e um deles é você, com a vida entregue completamente ao governo dele. Que colheita gloriosa! Primeiro grande investimento é do Senhor em vida. Então, eu quero falar para você sobre esse investimento, e nós precisamos usar, não é, esse exemplo do Senhor, não é, investir o que somos, investir tudo o que somos. Às vezes a gente quer buscar investir primeiro o que tem. Você só vai ter se você for ser. Entenda isso. Estou falando aqui em tese filosófica, tá, gente? Se você só vai possuir se você for o ser. Não adianta querer ter sem ser. Não precisamos aprender a ser. E só aprenderemos ser no Senhor. Ele é a razão e a gênese de tudo. É com Ele que nós aprendemos o ser. Eu sou o que sou. Quando Ele diz isso, Ele diz: eu sou o ser. De mim emanou tudo. E nós só somos ser quando o Espírito Santo, o ser, vive em nós. Aleluia. E para isso o Senhor Deus nos fez templo dEle. Nós somos a morada do ser. E uma vez que somos o ser, tudo emana dEle. Ele vai trazer sim a existência, aquilo que você jamais imaginou, pois a Bíblia Sagrada nos declara, Paulo fala aos Coríntios repetindo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Ele ama você. Se é você, levante sua mão e diga: eu creio, aleluia. Então faça acontecer pela fé. Então, sendo a vida um constante investimento, nós precisamos planejar tudo em nossa vida para o azul. Não aceite vermelho na sua vida. Vermelho é pare, né? No sinal de trânsito, quando você vê o vermelho é o quê? Paralisia. Tem que parar. O verde é avanço. Mas quando se trata das realidades financeiras, e aí eu vou fazer analogia com o financeiro, é azul. A nossa vida tem que ser azul. E entenda uma coisa: azul é a cor do céu. Nós somos do céu, não é? Então a nossa cor nesse sentido é visão azul. Ou seja, positivo. É sempre bênção. E é isso que nós precisamos encarar. Então você tem que planejar a sua vida para o azul. Mas planejamento, queridos, é fé. Planejamento para nós que somos filhos de Deus é fé. É você criar uma projeção futura acreditando que Deus vai fazer acontecer. Porque tudo em nossa vida é Ele quem faz acontecer. Então, já que o nosso maior problema
Quando se trata da nossa vida aqui na terra, que mexe conosco no espiritual, deveria ser o contrário, né? O espiritual que determina o físico, mas nós temos essa fragilidade. Eu quero falar aqui, em primeiro lugar, para você que a vida é um constante investimento, planejamento financeiro no azul. Olha a sua vida e começa a planejar azul. Escreva isso. Pega lá uma agenda, um caderno, né? Coloca lá, né? Faz uma capa. Até aproveite um papel de presente, porque o Senhor Deus tem presente para te dar. Encapa esse caderno e coloca lá, a minha vida no azul. A minha vida no azul. Eu estou até pensando em escrever alguma coisa como esta para o reino de Deus. A minha vida no azul. A vida no reino de Deus é sempre no azul. É sempre positiva, é bênção. E a vida no azul, queridos, nós precisamos entender o seguinte: Deus nos fez não para dívida, Deus nos fez para prosperidade. Não é? Então, Paulo mesmo, falando aos irmãos de Roma, que era uma cidade muito grande, havia muitas trocas, investimentos, já naquele tempo, ele fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vocês ameis uns aos outros, ou que vos ameis uns aos outros. Vocês amam uns aos outros. A ninguém deveis nada. Se é a ninguém, é a ninguém. Começa a orar ao Senhor, mas pastor, nós passamos tanta dificuldade, nós estamos com algumas dívidas. Coloca lá no seu caderno de planejamento financeiro, quitação dessa dívida no Senhor. E comece a orar com base nisso, e a trabalhar com base nisso. Um grande problema com relação às dívidas é que a maioria quer empurrar para debaixo do tapete, ou seja, deixar para trás ou esquecê-las. Só que dívidas, elas se tornam bola de neve. Você não pode deixar para trás, tem que planejar pagar, mesmo que seja pouco. Planeje. E não negocie aquilo que você, diante de Deus, determinou. Eu devo, vamos supor, eu devo R$100. Não importa quanto tempo vai levar, eu vou pagar R$10 por mês. Mas não negocie deixar para trás esses R$10. Pague. Sabe por quê? Quanto mais positivação nós temos, mais atraímos positivação. Isso não é nem uma coisa que Deus que vai abençoar. Não, isso é um princípio que Deus estabeleceu para o mundo físico. O que você semear, você vai colher. Então, se você semeia pensamento vitorioso, se você semeia na sua vida quitação da dívida em seu pensamento, sabe o que você atrai? A quitação da dívida. Entenda isso. No livro O Segredo, um livro famosíssimo, um best-seller no mundo, da Rhonda Byrne, ela fala sobre isso, não é? E ela nem crê em Deus, ela crê no universo, ela é deísta. Mas existe um princípio inquebrado, né, e inquebrável, que os grandes detentores de riqueza no mundo sabem e vivem nisso, é que aquilo que eles determinam em seu pensamento é o que será atraído. E entenda uma coisa, já Platão lá no início, nos filósofos antigos, já se dizia, tudo se resolve no mundo das ideias, ou seja, é aqui que nós fazemos acontecer no mundo físico. Isso não é invenção de Platão, foi Deus quem determinou. A nossa mente, meus amados, no Senhor, ela é muito poderosa. O que nós pensamos, nós atraímos. O que nós planejamos, vai acontecer, porque é um princípio desta realidade que Deus criou, chamada mundo físico. Então pense, atraia para você, no nome de Jesus, a bênção de Deus. Imagine a bênção de Deus na sua casa. Imagine a sua despensa, né, toda ela abastecida. Imagine a sua carreira indo bem. Imagine você multiplicando vida para Deus. Imagine você plenamente no reino de Deus. E aí sabe o que acontece? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. É assim, a palavra de Deus é real. Investimento no azul. Mas tudo começa com você planejando. A sua vida tem que ser planejada, porque você é um filho de Deus. E o reino de Deus foi tudo planejado. Até o descanso do Senhor foi planejado. Entenda isso, não é? Não adianta você descansar demais também. Você tem que descansar o tanto que é o certo.
e trabalhar sempre, pois o Senhor Deus trabalha. Trabalho não é, como alguns pensam, uma ação divina para punir o pecador. Não, Deus já começou tudo trabalhando, e aí descansou de seu trabalho no 7º dia. Bom, outra coisa que nós aprendemos aqui, eu quero falar com você que a vida é um constante investimento. Cuidar para não cair nas armadilhas dos empréstimos e juros altos. Cuidado com isso. Essas armadilhas só enriquecem quem tem mais. Estou falando aqui para vocês coisas básicas de vida financeira que nós precisamos ter para nos cuidar. Mas uma comprinha no cartão de crédito. Vai nessa não. Se você não precisa daquilo com urgência, esse é um tempo de você não comprar. Eu tenho aprendido nesses dias agora que nós só podemos comprar aquilo que vai produzir dinheiro ou produzir benefício para nós. É uma coisa necessária. Alimentação, necessária. Mas cuidado com o que você compra na alimentação. Compre coisas saudáveis, pois vai produzir você mais energia. Se é no trabalho, invista naquilo que vai trazer investimento. Não gaste nada para não perder. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Olha, quem está falando nas Escrituras? O sábio Salomão. Acompanhe-me comigo. Provérbios 22, dos versos 26 a 27. Olha só. Que segredo, que palavra. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Então, não seja precipitado para fazer dívidas. Outra coisa interessante que ele fala aqui: não seja fiador. Você sabe o que é o fiador? É o garantidor de dívida de alguém. Misericórdia, irmãos. Aprenda a dizer não para isso. Já aconteceu comigo, tá? Não, pode ficar tranquilo, eu vou pagar. Um dia vai chegar, eu vou pagar. E eu paguei. Fui fiador, paguei. Quantas são as pessoas que me procuram em execuções de dívida porque foram fiadores? E aí tem um problema. Normalmente nos contratos de fiação põe lá, não é, para a pessoa assinar que ele renuncia, como diz lá o Código Civil, ao seu direito de preferência. Ou seja, se vai executar o devedor, executa conjuntamente o fiador. Mas nem primeiro vai executar o devedor para procurar bens dele para pagar, não. Já vai direto no fiador, porque foi lá uma cláusula de renúncia do direito de preferência. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E a palavra de Deus nos alerta com relação a isso. Não seja fiador. Não é? Se você não tem como pagar, como que você vai afiançar alguém? Só seja garantidor se você tem condição de pagar. E glória a Deus que eu tinha condição de pagar e paguei a dívida da pessoa. Não é? Também se você tem condição, você não vai dizer não. Nós estamos aqui para quê? Para servir. Mas na maioria das vezes nós estamos trabalhando para avançar. Então cuidado, amados, com a fiação. Não é para isso que o Senhor Deus tem nos instruído. Nós precisamos cuidar com o cartão de crédito, cuidar com a dívida de caderneta. Hoje até que muito não tem isso, mas antigamente, né, eu me lembro, as coisas tão difíceis, a gente anotar na cadernetinha, e às vezes, sabe o que acontece? Acaba comprando aquilo que não tem necessidade. Eu lembro que eu fui gerente da padaria do meu tio, eu tinha 13 anos de idade. Lá tinha um tanto de caderno desse tamanho assim, ó. Aí os meninos apareciam lá: anota aí bala, anota aí chiclete, picolé. Na hora de anotar, porque era tão fácil anotar, não precisava pagar, só comprava aqueles pães, os mais caros, com aqueles negócios em cima de derretido, de goiabada, de chocolate. Não comprava o pão de doce ou o pão de sal, era aquele. Anota aí. E na hora de pagar, aí ficava aquele negócio: dá para parcelar esse pagamento? Não, mas a gente já está anotando como vai parcelar aquilo. Nós também temos que comprar o trigo para fazer isso. Não, agora, não aceita. Se meus filhos vierem aí, não pega nada. Aí chegavam os meninos lá: vim pegar, papai mandou. Mandou não, ele falou que não pode. Aí ficava aquela briga. Ainda chamava
o atendente de sem vergonha, de palhaço, de que não queria atender. Difícil. O ser humano, quando não tem o Senhor, quer dizer, uma vida desequilibrada. Desequilibrada. É horrível. Se você não pode ter um cartão de crédito com limite alto, quebra. Liga para o banco e diz que abre mão. Abre mão do saldo, não é? Sai fora. É melhor não ter do que cair na dívida. Ah, mas vai faltar? Não vai não, irmãos. Quando nós não temos aonde recorrer naquilo, a gente vai e começa a ser mais comedido. Pode ter certeza, a palavra de Deus diz: nunca se viu o justo passar necessidade. Você não vai passar necessidade. Ele vai garantir na sua vida que você vai ter para emprestar. Mas precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em você e equilibrar. Pegue nessa manhã essa palavra, você que está me assistindo, você que está aqui, como uma indicação de bênção para a sua vida. Não gaste o que você não tem. Aí entra a fidelidade ao Senhor. Não deixe de ser fiel no que é necessário para que você possa prosperar. Não negocie isso, no nome de Jesus. Agora, Provérbios 17, 18, falando ainda sobre isso, não se comprometa em ser fiador. Olha o que diz: o homem com pouco entendimento, mesmo Salomão falando, o homem com pouco entendimento compromete-se, ficando fiador do seu próximo. Você não tem pouco entendimento, você tem a sabedoria de Deus em sua vida. Amém, amados? Aleluia. Muito bem, vamos aprender um pouco mais sobre investimentos. E como iniciamos na manhã de hoje, Deus é o maior investidor. Nós já sabemos disso. Ele investiu tudo, até mesmo o seu filho, Ele mesmo, em nós. E agora? E você? Tem aprendido com Deus em ser investidor também? Mas eu não tenho, Senhor. Tem você. Olha o que Deus mostrou-nos como primazia do investimento. Ele investiu Ele mesmo. Paulo, falando acerca dos irmãos da Macedônia e sobre o investimento em socorrer, ele diz: antes mesmo de darem alguma coisa, a si mesmos se deram ao Senhor. Uau! Então, o maior investimento, o maior bem que você possui, Deus te deu. A sua vida, invista tudo nele. Invista tudo na prosperidade dele. Invista tudo no reino dele. O maior bem que você possui para investir, levante sua mão assim. Diga assim: sou eu. Aleluia, é você. Você sabe por que você? Porque não existe bem maior para Deus do que você. Se nós não aprendemos a investirmos no reino e nos tornarmos investidores em Deus, e Ele investiu, sabe em quê? Em vida, em multiplicação de vida, nós não vamos prosperar nas outras áreas. Nós precisamos investir a nossa vida para que mais vida seja resgatada para Ele. É por aí. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, dos versos 26 a 28 do texto original dessa palavra inicial que nós lemos. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. E aqui eu quero pegar só a partezinha final. O que tem os 10 talentos. Repita comigo: o que tem os 10 talentos fez o maior investimento. Amém? E olha o que acabou acontecendo. Ele tinha 5 originalmente. Ele trabalhou o que Deus deu, o Senhor deu na mão dele, granjeou, ou seja, colheu 5 outros, apresentou na prestação de contas, e o Senhor não tirou os 10, Ele continue agora a investir com mais 10, agora não é 5, são 10, é o dobro, mas na hora ainda lhe acrescentou 1, ficou com 11. 11. Deus não chamou você para ser 10, Ele te chamou para ser 11, aleluia.
Se alguém falar para você, eu sou 10, você é 10, eu sou 10, não, 10 quer dizer alguém que é joia, 100%, camisa 10, é o melhor do time, não. Deus me chamou para ser 11, é mais do que 10. E é exatamente o que a palavra de Deus diz, é muito mais. Nós somos mais do que vencedores. Mentalize isso. Traga para a sua vida essa realidade espiritual. Você é 11 no trabalho, você é 11 nos seus negócios, você é 11 como pai, você é 11 como mãe, você é 11 como um líder de célula, você é 11 na ação ministerial, você é 11 como filho ou uma filha de Deus. Não é 10 não, é 11. A sua palavra para as pessoas é 11, não é 10, não é garantida. O que você diz não volta atrás. É isso que Deus está falando. É você, o investidor no reino dos reinos, é você. Olha o que diz Provérbios capítulo 21, verso 20, Salomão, não é? Lógico, o homem foi o mais sábio da terra, um dos mais ricos, não é? Tem até aquela lenda das minas do rei Salomão, já viram falar nisso? Deu até filme, isso tem gente, arqueólogos que procuram isso. Olha o que diz: na casa do sábio, eu até diria para você, coloca isso na tela do seu smartphone, do seu computador, escreva na geladeira da sua casa. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Se um prato de comida é o suficiente para eu me alimentar, uma comida saudável, por que eu vou comer 2? Se eu preciso de 300 gramas de carne para ter a proteína para o meu dia, por que eu vou comer 600? Eu me lembro uma vez, queridos, eu estava liderando uma célula, um GEAVIT, que a gente chamava de grupo familiar na época. E naquele tempo ainda, a igreja nós estávamos indo para Novo Horizonte, nós abrimos uma célula lá dentro daquela área difícil, ainda numa área de prostituição. Deus me levou a ganharmos uma família para o Senhor. O homem era um empreiteiro, caminhonete em casa, um terreno na casa dele com mais de 1.000 metros quadrados, máquinas, e trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Era difícil até ele ir para as células, porque sempre estava em trabalho, mas a casa dele era uma tristeza. Você já viu aquela casa de ferreiro, espeta de pau? Uma miséria, um terreno enorme, muitas máquinas, mas a casa, um empreiteiro, mas a casa era horrível, os filhos obesos. Tinha um filho de 14 anos, quase 1,90 m, mas era um troço desse tamanho assim. E a mãe, a esposa dele também, uma senhora, coitada, obesa. Chegaram nas células: pastor, nós precisamos de oração. Depois que nós recebemos Jesus, nós entendemos que há um devorador na nossa casa. Pasmem, 50 quilos de arroz por mês. Na nossa casa nós compramos, são fardos e mais fardos, açúcar, arroz, feijão, e não dá. Quando vamos ao supermercado, pastor, a gente compra caixa de frango. Falei, que isso, irmão? É uma glutonaria, e eu entendi agora que é um demônio que está na nossa casa. Nós estamos com tudo alto, colesterol, glicemia, em tempo de colapso. Meu marido não consegue nem outra coisa a não ser trabalhar para comer. Irmãos, e quando oramos, demônio da glutonaria os pegou. Terrível. Arrotos. Cada um arroto que era assustador. Nós precisamos entender uma coisa, que o nosso adversário, ele vem senão para roubar, matar e destruir. É uma apropriação da João capítulo 10, verso 10, mas é uma realidade do intento maligno na vida das pessoas. E para a honra e glória do Senhor, aquela família foi liberta. Depois de um tempo, testemunharam
Olha, a gente agora não está gastando nem 10 quilos de arroz por mês. Uma família de 4 filhos, não estamos gastando. As crianças estão bem, querem comer coisas saudáveis, saiu da mente deles aquelas coisas. Falei, glória a Deus, continuem a se tratar. Sabe, amados, nós no Senhor temos vida equilibrada. Quem vem para destruir-nos é o diabo, mas ele está ao nosso derredor quando nós estamos protegidos pelo Senhor Deus. Então entenda uma coisa, nós precisamos investir no reino de Deus como o Senhor é investidor. E o maior e o mais valioso título a se investir hoje, você sabe qual é? Olha o que também Salomão diz, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Sabe, o mais valioso título a se investir hoje é você, como eu já falei. Não seja apressado. Essa é uma outra coisa que nós precisamos saber com relação a investimentos. Não tente ganhar logo rápido. Hoje então, quando se fala no mundo financeiro aí dos investidores, provavelmente você já ouviu falar nisso, nos traders. São aqueles que querem investir alguma coisa agora pela manhã e já retirar à tarde. Eu tenho um primo que trabalha com a XP Investimentos. Ele tem uma empresa aliada. E ele disse, investimento é de longo prazo. Não tente achar que você vai ganhar de hoje para amanhã. Porque esses que ganham de hoje para amanhã também perdem de hoje para amanhã. Então, invista em longo prazo. Olhe as coisas com a visão do alto. Olhe as coisas com a visão ampla. Hoje mesmo os grandes investidores estão falando de uma coisa que muito está se falando, são chamados créditos de carbono. Os créditos de carbono são as empresas que são consideradas empresa verde, que estão investindo na manutenção do planeta e estão criando esses créditos, e hoje isso já está subindo enormemente, tem gente comprando isso, é como se fossem os bitcoins antigos. Quem tinha bitcoin, eu me lembro, eu perdi uma oportunidade tremenda, quando lançaram bitcoin, eu estava na crista da onda da tecnologia, da informação, sabendo dessas coisas, me ofereceram bitcoin, eu falei, nem sei como fazer com isso, quero bitcoin não, no lançamento, hoje, bitcoin, 189 mil reais, um bitcoin, na cotação de sexta-feira, 189 mil, um bitcoin, imagina um negócio desse. A outra moeda também que me ofereceram, Ethereum, besteira, 16 mil reais, um Ethereum, e para a gente entrar era assim, você vai ganhar 10 Ethereum e compra aí um 100, era coisa de centavos de real. Meu Deus, não perca as oportunidades. Diga assim, bem alto para a pessoa que está próxima a você ouvir, não perca as oportunidades que Deus dá para você, não perca as oportunidades, que depois, como diz um ditado, uma brincadeira, que a oportunidade é como um careca, se passar rápido você não segura pelo cabelo, então você tem que aproveitar e agarrar de frente, não tem como segurar, porque não tem cabelo, ela é carequinha, então tem que aproveitar logo, E aprenda uma coisa, puxa vida, que bênção, saiu minhas férias aqui um dinheirinho, vou comprar um celular melhor, sai disso, o celular seu está te atendendo, por que você vai comprar um melhor? Guarda, poupa, tenha sabedoria, não seja apressado, como diz Salomão, apressado acaba na miséria. Pode vir uma situação de oportunidade que é muito melhor do que um celular e você não tem para investir porque foi apressado. Ganhei um dinheirinho, vou gastar nisso. Se dá para você segurar a pintura da sua casa por algum tempinho, segura. Passa um pano molhado. Se a panela que você tem lá ainda dá para usar, só porque gastou um pouquinho aquele fundo preto lá, você quer trocar por panela nova?
Mas se for trocar, seja sábio. Procure promoção de panela de inox, nunca vai desgastar. E ainda economiza no gás. Sabiam disso? Chega na época do chocolate, fica doido para comprar chocolate. Aí, né? Não quer mais saber de chocolate garoto, não. Chocolate garoto é popular. Nós vamos naquelas outras lá, não vou fazer propaganda porque eu não ganho nada com elas. Chocolate dinamarquês, chocolate suíço. Meus irmãos, chocolate é chocolate. Não serve para nada, a não ser para você se empanturrar e às vezes criar um monte de acne, espinha na cara. Não é verdade? Então a gente tem que saber. Um doce feito em casa, alguma coisa feita com saúde, com frutas. Então, ali é muito mais delicioso. E aqui nós temos as irmãs que podem comprovar isso, não é? Vocês sabem disso. Sabem fazer cada coisa maravilhosa. Então, privilegie fazer as próprias coisas. Nada de ficar comprando muito sanduíche, essas coisas todas. Faça você o gourmet. É tão mais lindo os seus filhos verem você fazer e comer com você. Não é? Negócio de McDonald's, Mac não sei o que lá. Faça você. Aprenda isso. Eu aprendi, eu não sabia cozinhar nada. Vou para a cozinha, irmãos. E às vezes eu compro lá em casa algumas coisas assim, a gente economiza e compra uma carne boa. Aí eu falo para as meninas assim: olha, agora eu vou cozinhar para vocês. Depois que cozinha, eu falo assim: agora tira uma foto aí, ó, melhor do que no restaurante. Primeiro que foi eu que fiz. Estuda. Eu vou para o YouTube, para a internet, para saber como temperar, ver aqueles camaradas que cozinham muito, né? Lá em casa, um dos programas que a gente gosta muito, esses programas de culinária, a Thalita ama ver aquilo, só para falar: papai, vamos tentar fazer isso. Doces que ela faz, às vezes, bagunça tudo, mas... Esse dia ela fez uma bala de café lá em casa que estava quebrando os dentes da gente. Mas nós investimos em nossos filhos, quer dizer, aquilo que nós somos. Você é o maior investimento. E uma coisa fantástica, ela já aprendeu a poupar. Eu não vou gastar meu dinheirinho, não. Quer gastar o meu, né? Mas eu estou juntando, papai, eu estou juntando há tanto tempo esse dinheirinho. Nós ensinamos os nossos filhos. Não é muito no que nós precisamos, irmãos. Repita comigo: não é muito o que eu preciso. Eu preciso do necessário. Amém? Porque quem tem muito mais quer. Quem tem o necessário sabe valorizar. Então nós precisamos avançar nisso. Instruir a nossa família, instruir a igreja, instruir a nossa célula, instruir os nossos filhos. Para terminar, Apocalipse 21:5: aquele que está sentado no trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Ele está determinando e determinou na sua vida: faço novas na sua vida a visão de investimento. Portanto, a visão do renovo, frase para você, a visão do renovo nos leva a olhar um investimento como ação necessária da nova vida. Não é luxo, é uma ação necessária. Investir é necessário. Você precisa ter guardado em um lugar que você não vai pôr a mão pelo menos 6 vezes o que você ganha. Pelo menos 6 vezes o que você ganha. Mas eu não tenho. Comece a guardar de 1 em 1 real. Não seja apressado. Como você vai guardar tudo 6 vezes o que você ganha se você não começou a guardar desde o início? Comece a guardar agora, não seja apressado nem apressada. Se der para guardar 10, você guarda. Esconda lá. Abra uma poupança, porque pequenos valores é na poupança. Abra uma poupança para os seus filhos, que seja 50 centavos que você vai depositando. Se você tem uma criança pequenininha, igual está ali o Leandro ali com a Laís, não é isso? Lisa, pequenininha, já estava colocando outro nome, né, Leandro?
pequenininha, começa com um pouquinho. Eu me lembro quando a Thalita era pequenininha, eu abri uma previdência privada lá, coloquei, né, muita fé, R$50. Coloquei lá, assim, para o dia quando ela chegar na universidade. Não tinha muito de colocar, não. Tinha muito. Hoje nós temos 6 mil e pouco lá. 15 anos tem 6 mil e pouco, porque é um pouquinho que é colocando. Mas tem. Se não der para pagar a faculdade toda, pelo menos no primeiro semestre dá para comprar os livros. A gente tem que pensar nisso. Não é? Quem tem condição mais, coloca mais. Coloca 100, 200 lá por mês para o seu filho. Eu cheguei, o meu limite, digo depositar R$80 por mês. Para ela. Garantir o futuro. Nós precisamos olhar, queridos, as coisas como Deus está nos permitindo ver. E Ele está permitindo ver você agora. Entenda, tempos de graves crises, dizem os grandes investidores, tempos de graves crises são tempo das grandes oportunidades. As grandes oportunidades. Esses dias eu tive batendo palmas aí para o Nilton. Vou testemunhar aqui. Ele tem vergonha de testemunhar, eu já falei para ele, mas olha, a sua habilidade, seu talento, você não pode esconder. Ele pegou aqui na igreja uns cacos de piso e transformou os cacos de piso em jarros de planta. Talento. Falei para ele, Nilton, você tem que abrir uma empresinha, colocar isso na internet e vender. Não é? Tem gente aí, olha, queridos, tem artistas de construções que são chamados arquitetos. Eles pegam e contratam esses artesãos para fazer esse tipo de vaso diferenciado para uma casa, que vai paginar com um piso ou com um revestimento de parede, e pagam caro. São coisas simples. Esses dias eu coloquei na minha cabeça que eu vou começar a fazer umas coisinhas de madeira para colocar em cima da mesa. Eu tenho um talento para fazer isso. Eu fiz, até mandei para alguns aí uma tabuazinha com os pezinhos embaixo. Aí lá em casa tinha uns negocinhos daqueles de comida japonesa, eu coloquei em cima. Eu falei, vou tirar umas fotos e vou começar a vender esse negócio. Madeira de construção reciclada. Pega pedaço de madeira na rua. Não é vergonha, é inteligência. Um dia eu estava passando com o meu carro, 2 cadeiras na frente de uma casa, como se fosse jogado fora. Parei o carro, olhei as cadeiras de mogno, bati uma campainha na casa e perguntei, essas cadeiras aqui fora? Ah, não, a gente está jogando fora. Ah, então eu vou levar. Ah, pode levar. Trouxe as cadeiras. E com o tempo guardado aí eu pedi o Nilton para pintar de preto, fazer uma almofada nelas. No dia do aniversário da Thalita, eram 2 cadeiras que estavam ali, as pessoas sentaram para tirar foto. Se eu colocar essas cadeiras para vender hoje, com certeza eu vou ganhar 600 a 700 reais em cada uma. Sabe o que é isso? Não ter vergonha de investir. Aquilo que para muitos é lixo, para o artesão é matéria-prima. Deus chamou você para olhar as coisas com outros olhos. Ver o que Ele tem colocado à sua frente com olhos de sábio. Mas você precisa olhar para a sua família também e olhar a família com outros olhos. Seus filhos serão os grandes no Senhor Deus. Invista neles. Não tem maior legado para você deixar para a sua família do que educação e principalmente testemunho de vida com Deus. Que Deus prospere essa palavra de investimentos na sua vida nessa manhã. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar em gratidão ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, aprender com o Senhor e crescer, avançar, Deus,
avançar mesmo sendo pequenos, avançar na proporção do que o Senhor nos permite, mas avançar. E que nessa manhã o Senhor abençoe a vida dos teus filhos muito mais, e que eles possam avançar no nome de Jesus. Amém. Repita comigo: o Senhor Deus quer que eu avance. Amém? Quando o povo de Israel estava na beira do Mar Vermelho, quando eles também estiveram às margens do Rio Jordão, ainda estava o rio lá, ainda estava o mar lá, mas o Senhor disse para eles: diga ao povo de Israel que marche. E eles marcharam para dentro do mar, e eles marcharam para dentro do rio. As águas do rio se secaram, e as águas do mar se abriram, e eles atravessaram. Creia, continue a avançar, pois o Senhor Deus tem para você bênçãos e vitórias. Amém.